Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Matemática. E o tema hoje é conjuntos numéricos. E aí, você sabe o que é um conjunto? Todo mundo acho que tem uma noção do que seja um conjunto. Conjunto, definição matemática, é coleção de objetos. Eu não gosto muito dessa expressão coleção de objetos porque me dá a sensação que é como se fosse um álbum de figurinhas e nem sempre é tudo organizadinho, bonitinho assim. Mas, para nós, então, a gente vai usar essa definição como coleções de objetos, esses objetos sendo chamados de elementos, ok? Sendo assim, conjuntos numéricos são conjuntos cujos elementos são números. É um nome bem autoexplicativo mesmo. Então, conjuntos numéricos, repetindo, são conjuntos cujos elementos são números. O principal estudioso dessa teoria dos conjuntos foi o alemão Georg Cantor. Vocês podem fazer uma busca aí na internet sobre a história dele, conhecer mais um pouquinho sobre quem foi Georg Cantor. Como nós vamos representar os conjuntos? Existem várias formas. A primeira delas é a representação entre chaves. Você que já estudou matemática, você já viu com certeza essa representação. Essa representação entre chaves que pode ser através de seus elementos. Então, eu enumero os elementos. No meu exemplo, o conjunto A formado pelas letras A, B, C, D e E. Todas elas separadas por vírgula. Às vezes, a separação será por ponto e vírgula, porque podem envolver números decimais. E entre as chaves, ok? Podem ser também através da sua propriedade. Por exemplo, todos os valores de x que sejam números positivos. Então, ao invés de escrever os números, eu represento a propriedade que vai definir qual a característica, quais são os elementos daquele conjunto. Os conjuntos também podem ser representados através do chamado diagrama de Venn. Diagrama de Venn, que é esse das bolinhas, como alguns falam. Um círculo onde nós colocamos os elementos de tal conjunto. Nós temos também a noção de subconjunto. Subconjunto é um conjunto que está contido, ou seja, que faz parte de outro conjunto. Alguns exemplos, olha só. O conjunto A formado então pelos números inteiros de 0 a 9. O conjunto B é um subconjunto de A, sendo que B é formado pelos números pares. Essa é a característica do conjunto B. Logo, o conjunto B é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8, que são os números pares pertencentes ao conjunto A. A representação do diagrama de Venn é essa aqui que vocês estão vendo. O conjunto B, todo ele contido pelo conjunto A, ou seja, todos os elementos de B fazem parte ou pertencem ao conjunto A. Os principais conjuntos numéricos são, primeiro, o conjunto dos números naturais. São os números inteiros não negativos. Por que eles levam esse nome? Porque é natural que nós contemos as coisas. É natural que exista uma pessoa em tal lugar, ou duas pessoas, ou três pessoas, e vai por aí. É natural, inclusive, que exista 0 pessoas. Ou seja, não exista nenhuma pessoa naquele lugar. Por isso, o 0 também é considerado como um número natural. Um dos principais subconjuntos do conjunto dos números naturais é o conjunto dos números inteiros positivos. Prestem atenção, lá em cima eu defini naturais como inteiros não negativos. Eu não poderia falar positivo porque o 0 não é positivo e nem negativo. O 0 é neutro. A representação da ausência do elemento nulo, ou seja, da ausência do 0, é esse asterisco que está no N. Esse asterisco aqui representa a ausência do elemento nulo. Tudo bem? Nós temos também o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são todos os números inteiros mesmo, é difícil falar diferente, negativos, positivos e o 0. Ao contrário do conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros não tem origem. Os naturais são infinitos, mas o conjunto tem uma origem, que é o 0.
O conjunto dos números inteiros também é infinito, só que não tem origem e nem final. Alguns dos subconjuntos importantes. Conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero, que é esse z asterisco aqui. O z mais, esse maisinho indica a inexistência dos elementos negativos. Então, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Se vocês prestarem atenção, é exatamente o conjunto dos números naturais, tá? Então, o z mais, inteiros não negativos, é exatamente o conjunto dos números naturais. Nós podemos acrescentar o asterisco aqui nessa representação, ou seja, nós temos os inteiros positivos, que são os inteiros com a ausência do zero. Como eu falei ali atrás, esse asterisco representa a ausência do elemento nulo, a ausência do zero. E esse conjunto corresponde ao n asterisco. De forma análoga, nós temos o conjunto z-, que é o conjunto dos inteiros não positivos, ou seja, todos os negativos e o zero. E temos o z- asterisco, que é formado pelo conjunto dos números inteiros negativos. Temos também o conjunto dos números racionais. Números racionais são todos aqueles que puderem ser escritos na forma de fração. A expressão matemática do conjunto dos racionais é essa aqui. X tal que x seja uma fração, a sobre b, de modo que a, o numerador, seja pertencente ao conjunto dos números inteiros, e o b, o denominador, seja pertencente aos inteiros, com exceção do zero. É algo que aprendemos lá no fundamental. Não existe fração com denominador igual a zero. Quais são, então, os números racionais? Todos os inteiros, todo inteiro é racional, as frações, claro, os decimais finitos, 0,2, por exemplo, e as dízimas periódicas. Dízimas periódicas que são decimais que apresentam um período, ou seja, um algarismo ou um grupo de algarismos que se repetem indefinidamente. Temos também o conjunto dos números irracionais. Os irracionais são os decimais infinitos não periódicos. Então, eles não têm algo que se repita infinitamente. A lógica é muito simples. Se o número é irracional, ele não é racional. Um exemplo, esse número aí de cima, 0,90080007883 e vai por aí, não tem algo que esteja se repetindo com constância. Então, essa é uma representação de um número irracional. Toda raiz não exata, seja ela quadrada, cúbica, décima e vai por aí, é irracional. Bem como esses números aí de baixo, o número π, o número φ, o número e. Com isso, chegamos ao conjunto dos números reais. Números reais representam a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. A expressão matemática que representa o conjunto dos reais é essa aí, R igual a Q união I. E essa é a representação de todos os conjuntos que estudamos nesse vídeo. Se vocês repararem, eu coloquei um conjunto a mais aqui, que é o conjunto dos números complexos. Esse conjunto, ele vai precisar de um vídeo exclusivamente para ele, ok? Então não vamos falar dele por enquanto. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal Caderno de Matemática. Um grande abraço para todos vocês!